eu não conseguia pôr dentro das minhas caixinhas que uma executiva e mãe também pudesse ser uma boa dona de casa. Para mim, essas coisas, elas de alguma forma, elas estavam separadas. Ele ainda, né, assumiu durante a sua licença, ele decidiu que para sua posição ele quer alguém 100% disponível, né? A gente sabe, né? O segundo filho, será que você vai dar conta de cuidar de tanta coisa assim? Eu acordei com esse lado do meu rosto paralisado. E aí vai pro hospital correndo, porque é um AVC, pode ser um AVC e não sei das quantas. E era isso. E foi de estresse por causa do trabalho. Porque não era um ambiente pra mim. Há alguns anos atrás, a gente ia trabalhar todos os dias presencialmente, não tinha essa história de home office ainda. E a equipe tinha que chegar 8 horas da manhã. Tiraram o nó, eu falei, caramba, agora eu não sei dar o nó. E essa menina veio e falou, mas como você não sabe dar nó de gravata? Como você vai casar um dia? Gente. Como você vai dar um nó na gravata do seu marido? Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Olá pessoal, tudo bem? Seja super bem-vindo àquele episódio especial que vocês esperam toda a temporada, né? A temporada, vocês viram, está super bacana, e convidados incríveis, experiências incríveis. Eu que viajei aqui nos nossos convidados e, óbvio, para fechar com chave, já você nem mais chama chave de ouro, né? Tem sempre uma coisa muito melhor, de diamante, especial. O nosso programa, que já deixou de ser especial, faz parte da nossa vida, uma sobe e puxa a outra, com duas convidadas super especiais e que vocês já estão vendo o rostinho de uma outra pessoa aqui que, olha quem tá aparecendo pra cá, pra estar do outro lado. A gente vai falar um pouquinho delas, então super obrigado, super feliz por essa temporada, pelo feedback que vocês têm dado sobre esse episódio com essas mulheres incríveis. Antes de falar um pouquinho delas, só vou relembrar porque eu recebi um feedback do meu filho, do menorzinho de 6 anos. Papai, você esqueceu de falar que tem que seguir o canal, tem que apertar lá o sininho pra poder ir. Um monte de gente, porque se olhar lá a visualização, um monte de visualização, mas não tá conseguindo. Mas por quê? Porque você não fala. Então, o feedback de uma criança de 6 anos, não esqueçam de seguir o canal, acompanhar pra vir novidade, vocês verem novos episódios. Então, antes de apresentar mais uma vez, eu queria agradecer os apoiadores, porque vocês sabem que aqui a gente tá pra falar, quem tá nos acompanhando, de falar das pessoas físicas, quem são as pessoas por trás do sobrenome empresarial. Então, são pessoas, esses profissionais, essas empresas estão aqui apoiando pra gente levar esse conhecimento incrível. Então, Bidu, que é uma das maiores plataformas de Employee Experience da América Latina, que trabalha de capacitação, engajamento, treinamento, Natura, Ambev, Mercado Livre, em 10 países. Obrigado por estar apoiando a gente desde a primeira temporada. Cliente SA, que é um portal de informações de grandes executivos da área de CX, que também está desde a primeira temporada. A Uso Digital, que apesar de ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa focada, ela usa marketing digital para entregar resultado. Então a tecnologia é só meio. Super obrigado, tá aí desde a 5ª temporada com a gente. A Mutante, que é uma das principais empresas de CX do país, quando a gente fala de digitalização, grandes companhias, banco, telecom. Então, Altivo, Thiago, obrigado. Nesta temporada, pela primeira vez, a Smart NX, que hoje é uma das principais plataformas de relacionamentos quando fala de mercado, supermercados e tudo. Algumas drogarias utilizam CRM, atendimento a cliente, porque tem grandes marcas mundiais, mas a gente sabe que dentro dessa realidade a gente tem que ter algumas plataformas que se adaptam ao nosso mundo, velocidade, e por isso faz bastante sucesso. Obrigado, Guia. E ó, pra fechar, Super Sabrina, a turma do Podspace, que a gente tá gravando aqui esse episódio especial. Pessoal, se preparem, olha o que vocês ajudaram a viabilizar e levar conhecimentos. Preparados? Então vamos começar. Primeiro eu vou começar agradecendo super Vanessa, não, Vavá, não vou falar. Vocês querem saber o nome completo? Querem? 6º episódio da 6ª temporada. Então, ela tava lá com a gente, vocês estavam acostumados. E quem tava... E era a Roberta. Roberta, beijo pra você. Mas hoje é a Super Vavá que vai estar aqui com a gente. Então, primeiro, antes de falar de convidados, obrigado por você ter topado. É um prazer. Obrigado por estar junto aqui com a gente. Vai ser bom demais, não? É um prazer. Bom demais. Acho que começou bom demais, né? Começou já maravilhoso. E na falta de uma, né, Vanessa? Na falta de uma,
Uma? Uma. Ó. Não vai. Não vai. Não dá. Você faz a introdução ou faço eu? Por favor. Vou fazer. Não, vou fazer. Ó. Não, vocês querem saber mais? Vai lá. 6º episódio da sexta temporada. Sexta temporada. 6, gente. Mas aqui a gente vai falando, vai conhecer. Então vamos começar primeiro o seguinte. Eu queria agradecer as nossas super convidadas. Eu gosto de agradecer por 2 motivos. Um, pela agenda corporativa, porque a gente conseguiu disponibilizar a agenda, vir encaixar, vir pra cá, vai pra lá. A gente sabe como é que é extremamente complicado. Mas mais do que isso, por vocês falarem um pouquinho de quem são vocês, a vida pessoal, a vida profissional, por trás do CNPJ, pra poder inspirar tantas pessoas. Porque a gente abrir um pouquinho o coração para falar quem são vocês de verdade, para inspirar e ajudar muitas pessoas, então acho que isso é muito relevante. Eu gosto muito de falar que a gente tem que ser humilde para aprender, mas tem que ser generoso para compartilhar quando a gente está no topo, né? Então, assim, 2 megas profissionais de uma generosidade de agenda e compartilhar a sua vida com todo mundo. Então, super, super, super obrigado. E como vocês estão acompanhando, já sabem, a gente faz aquela primeira rodadinha só de vocês relembrarem quem são essas megas profissionais. Então a gente faz aquela rodadinha de LinkedIn que vocês não relembram, vocês acessam, mas já sabe que a gente não quer saber nada de empresa, vocês vão conhecer quem são elas. A gente já descobriu aqui no bastidor vários segredos. Segredo não. Habilidades especiais que vocês vão descobrir. Mas mais uma vez, primeiro a gente fala o nome certo, depois a gente pergunta as coisas. Vanessa, Luciana, super obrigado por você topar estar aqui com a gente. Demais. Vamos começar Vamos começar pelo discurso que eu fiz com elas 2. E aí? Não, primeiro para se apresentarem. Então, mas então... Tem um discurso antes? Não, tem um discurso. Okay, vamos, vai. Eu chamei as 2 queridas no inbox e falei assim, por favor, me deem um pequeno speech de cada uma de vocês. Não, eu sou isso, aquilo, sou... E aí, qual é a surpresa? Gostaria de agradecer o speech, muito bem falado, com uma narrativa e um storytelling fantástico, mas aqui a coisa vai ser diferente. Então a gente tem 2 e a gente vai começar por quem? Vai, vá. Vanessa, nosso LinkedIn, ela vai ter agora 1 minuto para dizer só este lado profissional. Vamos ver? Muito bom, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, Xará. Um prazer te conhecer. Vanessa Simões, meu 1 minuto de LinkedIn. Eu sou headhunter, trabalho com desenvolvimento de pessoas já há 20 anos. Fundei uma consultoria que faz tanto recrutamento de executivos quanto desenvolvimento de executivos há 3 anos. Então hoje também sou empreendedora. A empresa chama, vou fazer aqui o meu jabá, VSX Pessoas. VSX Pessoas.com.br? Isso. Estou muito feliz nessa carreira empreendedora. Me descobri como executiva, como empreendedora e podendo apoiar cada vez mais pessoas e principalmente mulheres nos seus caminhos de carreiras. Agora que eu estou independente, posso fazer com o meu tempo que eu achar que é bom para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Que bacana. E agora com vocês. Bom, Luciana. Obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui com vocês, Wellington, Van. Que felicidade poder compartilhar desse momento juntos com Vanessa também. Que honra. Obrigada pelo convite. Eu sou a Luciana Langer, profissional de marketing, CRM e comunicação. Tenho 18 anos de experiência. Atuo no Banco Bradesco. Atualmente eu estou como Head de CRM para o varejo, pessoa jurídica, cuidando de um projeto muito especial do Change. Inclusive, esse projeto foi compartilhado algumas semanas atrás pelo nosso presidente, Marcelo Noronha, e eu estou bastante feliz de estar à frente da PJ. Isso é super legal. Antes de ir para o Bradesco, eu trabalhei em outras indústrias. Então, antes do Bradesco, eu vim do setor automotivo. Trabalhava na 2ª maior empresa do mundo de distribuição de autopeças para o aftermarket automotivo, respondendo diretamente para o CEO. Antes disso, eu passei quase 7 anos no sistema Unimed, cuidando também dessa mesma área que eu atuo hoje, além de marketing e comunicação. E antes do sistema Unimed, eu fiz projetos para multinacionais farmacêuticas, trabalhava numa agência, então eu trabalhei para Abbott, Janssen Cilag, AstraZeneca, Pfizer.
Alguns desses projetos ganharam prêmios, Lupa de Ouro, outros foram internacionalizados, então eu tenho bastante orgulho da minha trajetória. Olha o tamanho olha o tamanho dessas feras que estão aqui com a gente. E um segredo, só as pessoas legais ganham. Muito obrigado. Chique. Eu brinquei que acho que não tem nem dente pra comer um chocolate desse. Chocolate tão chique, que fino. E uma delícia que é de uma... Só pessoas legais ganham. Só pessoas legais ganham. Então, eu gostaria de dizer que amarelo é a cor do dia. Only nice people. Okay. Muito bom. E por ser essas pessoas, quem vai começar? Você Não, mas eu vou só fazer uma pergunta assim, antes de a gente fazer a primeira pergunta, que a gente sempre gosta também. Legal. Já relembraram? Agora vamos lá, vamos começar. Como vocês são chamadas fora do mundo corporativo? É Vanessa, é Luciana, é Luci, Van. Como é que as pessoas costumam chamar você? Ou até mesmo no mundo corporativo, mas como é que costumam chamar? A gente falou que o nome é normal, né? E aí? Eu sou a Lu pros amigos, a Lulu pra família. Os meus irmãos me chamam de Lulu, os meus pais, consequentemente os meus primos. Eu cresci escutando Lulu. E em São Paulo as pessoas usam mais o Lu. Lu e Você Lulu. chama ela de Lucy? Eu chamo ela de Lu. Eu gosto de chamar ela de Lulanger. Lulanger. Depois te explico por quê. Você, Van? Eu sou Van, no mundo corporativo, no mundo de trabalho. E na família eu sou Nessa. Nessa. Ninguém nem quis contar os apelidos lá de infância, né? Fugir. Ninguém de infância, assim? Não, como é que era chamar? Furacão? Você era Furacão? Não. Como eu era. Eu era Furacão. Não era, não. Era. E era... A Orsolon era Terremoto. É verdade, Orsolon era Terremoto. Boa. Vamos lá, faça a primeira? Pode Você fazer. faz? Então, eu vou fazer aquela primeira padrão pra gente ir encerrando. Vai. Tá, o que a gente faz aqui? Sempre faz umas perguntas inicial. Falar padrão, por quê? Porque hoje são duas megas executivas, pessoas de referência do mercado, pessoas super premiadas, seja premiada diretamente. E eu sei que tem diversos executivos que foram contratados, que foram premiados nas suas instituições, que a Van conseguiu, né, que eu não gosto de palavra contratar, conseguiu encaixar numa empresa versus as pessoas. Sim. Mas... Lá quando eu era pequeno em Barbacena, eu queria ser uma mega executiva de CRM, uma mega executiva de recrutar pessoas, eu queria ser modelo, eu queria ser atleta, eu queria ser... Eu queria casar, eu queria casar, ter filhos. Não queria... que eu queria? Porque é normal nesse mercado, e assim, até de onde eu venho de relacionamento com cliente, porque o mercado se transformou muito nos últimos anos, lá no passado não era, que você ia para um caminho e muitos personagens mudam. Ou até tem gente que, enfim, a gente estava no 4º episódio, vocês viram que a pessoa que era enfermeira e depois foi para um outro caminho diferente. Uhum. Mas o que era o sonho, assim? O que é você quando crescer? Eu brinco aqui quase todos os episódios, que eu não vou falar a idade, porque teve uma que passou aqui que aos 13 anos teve a primeira promoção. Então, assim... Eu trabalhava a ideia da Sky Beijo, que ela trabalhava numa feirinha, enfim, trabalhando na feira, mas ela era tão safa, que o dono da barraca falou, não, você toma conta de tudo agora, então você que manda aqui, porque você já conseguia fazer. Que coisa. Então é engraçado. Então, o que eu queria ser quando crescer? O que vocês imaginavam, assim, putz, na hora que eu vou trabalhar em alguma coisa, vou ser... Aeromoça. Assim, ou não. O que vocês imaginavam? Vai, começar? Para o ímpar. Quando eu tô sempre... não, só um segundo. Não sei, eu posso falar, ela falou assim, eu tava super feliz de estar aqui. Eu posso falar daquele detalhe de ontem? Deixa a surpresa. Deixa. Então fala, boa. Aguarde. Vai ser engraçado. Bem, quando eu era criança, eu só pensava em brincar. Não tava pensando assim, o que eu ia ser quando crescer, nada disso. A primeira vez que eu realizei sobre onde eu queria estar, eu era adolescente, meu pai me mandou estudar espanhol em Madrid, fazer um intercâmbio, e eu morava numa rua chamada Paseo de la Castellana, em Madrid. É a mesma rua onde fica o Santiago Bernabéu, o estádio de futebol. É uma avenida super famosa, enorme. E para eu ir para a escola, que ficava na mesma rua, eu tinha que atravessar alguns quarteirões, andar ali a pé, sair da minha casa e ir até a escola. E eu passava pelo Santander. Você acredita? Eu passava pelo Santander, eu não sabia o que era o Santander. Sei lá quantos anos, eu tinha 15, 16 anos, eu não estava na faculdade ainda. E eu via, na hora do almoço, umas pessoas muito elegantes saindo daquele prédio. E eu falei, gente, quando eu começar a trabalhar,
eu quero trabalhar num lugar como esse. E eu trabalho num banco hoje. Não trabalho no Santander. Que legal. Olha que coisa louca, como o nosso pensamento e o que a gente deseja acontece. Eu desejei trabalhar num banco sem nem saber que era um banco. Depois, lá em Madrid, eu fui pesquisar. Peraí, que empresa é essa daqui mesmo? Ah, é um banco. Eu falei, nossa, talvez uma hora, um dia, eu vou trabalhar num banco ou numa empresa chique desse jeito. Porque eu me vejo nessas pessoas, nesses executivos que estão saindo. Que legal. E hoje eu trabalho no Bradesco. Com muito orgulho trabalho no Bradesco, mas é engraçado que a vida nos leva por esses caminhos que a gente imagina lá atrás. E o primeiro lugar, assim, dentro dessa infância, o primeiro lugar que você trabalhou alguma coisa foi relacionado a banco ou não? Não foi nada relacionado a banco. Lá bem no início, tá falando bem do início mesmo. Mas foi o quê? Eu trabalhei na primeira. Meu primeiro emprego foi na afiliada da Globo em João Pessoa, na TV Cabo Branco. Eu trabalhava no marketing de lá. Mas tem um pormenor aí nessa história que eu vou falar já. Tá, então a gente vai falar... Não, já guardei. só uma curiosidade. Esse mundo, o tema da vestimenta mudou muito, né? O conceito de startup e tudo. Como é que você se sente? Pô, eu queria ser aquela pessoa, todo mundo... Agora a galera de tênis, tu fica assim, pô, o pessoal fica super bem arrumado e agora não fica... Se adaptou? Não, às vezes não, quero ir. Vem arrumadão aí, vem. Ou não, você é... Eu gosto de me arrumar, de estar bonita, de estar sempre combinandinho. Então eu gosto. Eu gosto disso. Raramente eu uso tênis ou calça jeans. Eu prefiro estar bem arrumada. Boa. Eu tava só puxando aí esse papo. Eu tava no Citi quando o banco decidiu colocar uma sexta-feira de Casual Friday, né? E eles levaram a Glória Calil para fazer uma apresentação para todos os funcionários. Então, todos os funcionários no auditório do banco, do que era Casual Friday, para as pessoas, importante, né? Que não podia ir de camisa de time, que não podia ir de bermuda, que as mulheres não podiam ir de cropped, que na época chamava mini blusa, né? Vocês lembram disso? Mini blusa. Não podia ir de mini saia. Eu também, eu já volto para minha resposta, mas assim, eu sempre, esse meu tempo de banco e de consultoria, eu gostava muito de me vestir super, né, elegante no banco. Tinha muito essa, a vestimenta que tinha que ser usada ainda lá, começo dos anos 2000. Mas hoje eu sou tão feliz de poder andar de tênis e usar calça jeans. Então eu também mudei, sabe? Eu acho que eu fui mudando junto com essa revolução das roupas de trabalho e pra mim foi bem legal. Mas foi choque pra turma quando falou que podia lá sexta-feira mudar? A galera ficou meio... Não, ficaram todos muito felizes, né? Foi incrível. Mas tinha gente que continuava vindo arrumadinho. E o pessoal falava assim, vem normal, não tinha... Ou não, a galera se adaptou. Aí tinha a zoação, né? Você veio assim porque você vai fazer entrevista. Vai no médico, né? Tinha a zoação também. Mas foi interessante essa mudança. Eu, criança, adolescente, eu queria ser arquiteta. Porque eu gostava de desenhar. Meus pais, eu nasci aqui em São Paulo, pequena, a gente mudou para o interior e morava num lugar onde tinham muitas casas, então eu gostava de andar era um condomínio, andar pelo condomínio, entrar nas casas e ficava imaginando como seria a minha casa, o que eu construiria, tal. Então eu queria fazer arquitetura. E desenhava as casas? Desenhava as casas, né, à mão, adorava. E quando chegou pré-vestibular ali, tipo segundo colegial, que na época era segundo colegial, meus pais falaram, não, de jeito nenhum, arquitetura não dá dinheiro, você vai fazer alguma coisa que dê dinheiro. E eu falei, caramba, vou fazer o que dê dinheiro? Aí tava meio indeciso, bom, vou fazer administração de empresas. E no fim, quando eu comecei a faculdade de administração completamente perdida, porque eu falei, bom, caí completamente de paraquedas e fui entender as subpartes da administração e a coisa de recursos humanos, eu me achei completamente. Porque eu falei, aqui eu vou poder ajudar as pessoas da forma com que eu imaginava, né? No desenvolvimento delas, no crescimento delas. Então, comecei em recursos humanos mesmo e depois fui para esse mundo de consultoria. Mas você já, nesse período início aí também, você chegou também a fazer alguma atividade de trabalhar ou você já, quando achou recursos humanos, quer já começar no recursos humanos? Ou chegou antes a trabalhar com alguma coisa que não tinha nada a ver com recursos humanos? Eu comecei com recursos humanos, mas depois saí. Porque recursos humanos, na época que eu comecei a trabalhar, era o patinho feio das organizações, né? Então, você tinha lá no jornal... Era verbo ainda. Você via no jornal que tinha, não era nem Valor, como chamava aquele jornal de notícias da época lá? Antes do Valor.
Mas era de emprego? Ou era de... Não. Lembra? Não era aquele caderno que tinha de emprego? Não, não era o caderno de emprego. Não, de notícias. Não era Gazeta de concurso. Era Gazeta. Então tinha aqueles comparativos de salários, não sei se vocês lembram. Lembro. E todas as áreas ganhavam muito e o recurso humanos era o que ganhava menos. Eu morei um tempo fora do Brasil, na Alemanha. Quando eu voltei, eu falei, putz, eu vou tentar outra coisa. E esse tempo que eu trabalhei no sítio, eu não trabalhei em recursos humanos, eu trabalhei na área no corporativo, business to business com outras empresas. E quando eu conheci o meu atual marido, ele trabalhava em banco, amava o que ele fazia e eu detestava. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa de errada, né? Porque eu não gosto do meu trabalho. Eu venho aqui, é legal, é divertido, é um lugar uau, né? A minha mãe amava que eu trabalhava no Citibank. Poxa, que chique você trabalhar no Citibank. Mas eu não gostava do meu trabalho. Então foi quando eu decidi fazer a mudança e aí me encontrei. E bons pontos. A gente vai puxar isso depois. Essas coisas de tomada de decisão é super importante, apoio. Mas vai, manda aí. Hoje o nosso caminho é baseado em duas coisas: decisão e influências. E o interessante da história das duas, que vocês duas mencionaram em momento, pais. Meus pais falaram para eu não fazer isso, que não sei o quê. E tem uma historinha aí, né, pelas entrelinhas, que tinha aí um ser humano que também era pai e que alguém queria fazer jornalismo e ele disse assim: você faça o que quer, mas ou você faz direito, ou administração, ou... Direito, medicina, engenharia civil. Medicina, vocês me permitem... Pode fazer qualquer coisa desde que seja isso. Essa brincadeira, né, do acento e do sotaque é um carinho e uma delícia. Vocês que estão aí não sabem o que é ouvir isso. Mas vocês duas tiveram uma influência muito direta do que a gente chama de pais, né? E lógico, hoje a gente cresceu, dona do próprio nariz, mando em tudo, não resolvo nada. Como foi isso? A Vanessa está contando esse episódio, inclusive eu relato isso no livro onde eu sou coautora, Uma Sabe Puxa Outra, volume 2, que é a descoberta do meu propósito. Quando eu era criança, eu era uma menina espoleta e eu o via de forma recorrente, de painho, sempre muito carinhoso, dizia assim: minha filha, fique quieta, minha filha menos, minha filha, você é uma moça. Minha filha, não grite. Apenas as meninas boazinhas vão para o céu. Ouçam bem. Uau. Então eu nasci e cresci nesse ambiente que não é um ambiente assim relativamente fácil, easygoing, que é o patriarcado nordestino, né? Onde os homens, eles detêm o poder econômico, social, são eles que brilham e as mulheres ocupavam posições secundárias. A minha mãe cuidava das crianças, decidiu não trabalhar para cuidar dos filhos. E a dinâmica dos lares das minhas amigas era muito parecida com a dinâmica da minha casa, onde o pai era grande provedor e aquele que circulava onde o poder econômico era presente. Não era fácil para mim manifestar as minhas opiniões mais progressistas nessa realidade. Eu me lembro que uma vez Titia falou bem assim pra mim: mas Lulu, por que você tá falando sobre feminismo, minha filha? Pare de falar isso, que coisa mais feia. Minha filha, você não quer casar, não? O povo vai achar que você não quer casar. Então, imagina, é muito duro, né? E as pessoas até hoje, elas não entendem direito o que é o feminismo, por que isso acontece. Enfim, às vezes ficam achando assim, mas peraí, você pode ser feminista e heterossexual? Então, existe ainda muito preconceito sobre o que essa palavra significa. Mesmo chegando em São Paulo, eu ainda não me sentia completamente confortável. Quantas vezes eu escutei alguém dizer do meu círculo próximo: lá vem você defender que a mulher que precisa ser promovida. Lá vem você. Não fala isso pro seu chefe. Você vai acabar se prejudicando. Então foi difícil. Mas a chave virou na minha vida e na minha carreira quando, na volta da minha segunda licença maternidade, eu tenho 2 filhos, Helena, de 9, e Gabriel, de 7. Um beijo, meus amores, que saudade. Na volta da segunda licença maternidade, eu trabalhava numa grande empresa na região da Avenida Paulista.
no primeiro dia da volta da minha licença maternidade, segunda licença, eu sou chamada para uma reunião muito carinhosa no RH. E aí eu falei, nossa, vai ter bolo, vai ter festa. O escritório tinha sido recém-reformado, tinha um monte de presente na minha mesa. E daí eu senti um ambiente meio inóspito, assim, tá acontecendo alguma coisa estranha. Entra a gestora de RH da época e fala assim, que bom que você voltou, cadê o Gabi? Que ótimo, eu já tava com saudade de você. Mas bem, Lu, deixa eu te falar uma coisa, sabe? O diretor que assumiu a área, você não conhece ele ainda, né? Assumiu durante a sua licença, ele decidiu que para sua posição ele quer alguém 100% disponível, né? A gente sabe, né? O segundo filho, será que você vai dar conta de cuidar de tanta coisa assim? Você está sendo demitida. Uau. Receba isso como um presente. E aí... Não, ela falou, receba isso como presente. Receba isso como presente. E aí eu fiquei tão chocada que a única coisa que saiu na hora foi um triste... Oxente! E aí eu voltei pra casa, chorei, foi horrível, assim, sei lá, passei um mês ruim, tava amamentando, tive problemas pra amamentar. Mas depois de um mês, eu parei de chorar e eu falei assim, peraí, por que eu tô chorando? Tem que chorar. Vai dar tudo certo pra mim. Certeza que vai dar tudo certo. Incrível. Afinal de contas, eu vim pra esse mundo com uma série de vantagens sociais que muita gente não veio. Então não tem como dar errado pra mim. Veja, eu não nasci com a pele preta. Eu sou, apesar de mulher, né? Eu sou heterossexual, sou cisgênero, eu me identifico com o gênero feminino. Eu sou mulher e gosto de ser mulher. Eu sou casada. Eu falo idiomas, eu conheço o mundo, eu tenho pós-graduação, eu já estudei fora do país. Então, é difícil dar errado. Quando o juiz, sou o apito da corrida da vida, eu larguei muitos passos à frente. Sim. Uma galera ficou atrás de mim. Uhum. Entende? E aí, nesse momento, eu parei de chorar, realizei que tudo ia dar certo, mas também caiu a ficha de que, para muita gente, pode não ser tão fácil assim. Sim. E isso foi me causando, de um lado, um alívio, de outro lado, uma dor, porque eu pensava assim, minha gente, Dona Thalita da Copa, que é uma senhora que não estudou, que tem sobrepeso, se ela sair daqui da empresa, ela vai trabalhar onde? E Maria Cecília, que trabalha na limpeza e que pega um transporte público 3 horas para vir para cá, e é uma menina negra. Gente, será que ela vai ter outra chance se ela passar por uma situação como a que eu passei? Nessa hora, eu descobri meu propósito. E descobri que eu precisava ajudar as pessoas que não tiveram essa mesma sorte que eu tive a chegarem lá. Especialmente as mulheres, mas qualquer pessoa que precise de mim. Então, hoje eu me considero uma criadora de pontes para gerar o bem para as pessoas e para as empresas. Você vê que barato, né? E isso, você vê... Agora, você vê o que faz uma memória afetiva. O que foi? As duas falaram da influência dos pais e o que causa, né? Não, você não vai fazer isso. Sim. Não. Isso você não vai fazer porque não dá dinheiro, isso você não vai fazer porque eu quero e acabou. Mas tem um ponto legal aqui, Vavá, que é o seguinte, que tudo depende, e por que assim, sou apaixonado por isso que a gente faz aqui, são as decisões que você toma. Assim, você tem os problemas. Gente, todo mundo... A gente até brincou que a gente ia fazer o conexão problemas, conexão... Porque assim, todo mundo tem... Mas assim, problema como você transforma essas decisões. Então, cara, já ouvi algumas vezes, tá lá porque deu sorte, tá lá porque... Mas, ou não, é uma pessoa, é uma exceção. Como você tem um grupo de 100 executivos que passaram o problema e tomaram decisão, será que isso é realmente uma exceção? Olha um exemplo. Agora, falando sobre os pais, eu imagino que todos os pais, eles estão orientando os filhos pro bem dos filhos. Sim, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. No caso do papai também foi a mesma coisa. Ele falou assim, você vai fazer medicina, direito ou engenharia civil. A democracia é a escolha entre as opções existentes. As opções existentes nessa democracia, dessa casa, são essas daqui. Você pode escolher qualquer coisa desde que esses 3.
Exato. Eu falei, papai, mas eu posso fazer outro curso? Se você fizer 2 faculdades, você pode. Então, eu tive que passar em todas as faculdades que vocês possam imaginar. Na federal, na estadual, na privada, na católica, em todas. Então, eu tive a sorte também de só precisar estudar. E eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Uma das que ele listou e outra, que era jornalismo, porque nessa época eu achava que ia trabalhar com comunicação. E no final, trabalho. E Passou, você, eu tô ouvindo porque foi uma resposta, é o famoso tapa com a luva de pelica. Não tem problema, eu faço o que você quer, mas eu vou fazer o que eu quero, educadamente falando. E você, Vá? Então, no meu caso, a minha mãe sempre sempre falou muito pra gente que a gente precisava ser independente. Eu acho que ela se ressentia um pouco de ter parado de trabalhar quando a gente nasceu, eu e a minha irmã. Então ela sempre dizia, vocês precisam ter uma carreira e se tornarem mulheres independentes. Você quer ter a tua família, você quer construir. Eu sempre quis ser mãe. Eu até, quando cheguei em determinada idade, ainda solteira, eu pensava, putz, quem sabe eu vou ter uma produção independente porque eu quero ser mãe. Mas a minha mãe sempre apoiou muito que a gente estudasse e tivesse uma carreira. Mas a normativa lá em casa era, a gente pagou uma escola particular, a gente não tem condições de pagar uma faculdade particular, então você tem que entrar numa faculdade pública, se vira e vai, né? Então sempre teve um apoio para isso, para que eu estudasse, para que eu seguisse. E muitas vezes, principalmente a minha mãe, tinha dúvidas quando eu falava das minhas escolhas para a minha família, né? Então você vai deixar isso, você vai sair do banco, vamos usar de novo o exemplo do banco, você vai sair do banco para fazer esse negócio que ela nem entendia o que era. Então sim, eu acho que eles, pelo bem, mas eles vão tentando o caminho que eles entendem que é o melhor. Naquele momento da vida deles, que era o melhor, né? E hoje a gente fica vendo... Aí eu vou trazer para as escolhas, né? Lá dentro. Hoje a gente percebe 2 perfis diferentes. Como você se coloca com os seus filhos, com essa juventude que a gente tem hoje? Como você se coloca quando ele vira para você e fala assim, filhos liderados, né? Filhos e liderados que são os filhos ali também do dia a dia. E que, na verdade, os filhos, toda essa potência que tem aqui, né? Querendo ou não, eles dão um nó na gente. Da mesma maneira que a gente dava um nó nesses, né? Mas como vocês lidam com isso? No meu caso, os meus filhos são um pouquinho mais velhos. Eu tenho o Luca, que tem 13 anos, e a Luísa, que tem 10. Eu amo vocês, senão eles vão ficar uma principalmente o Luca, que eu acho que é mais velho, já tá entrando na adolescência, ele debate mais as coisas, né? Ontem, vou usar um exemplo de ontem, ele tava vendo uma série no Netflix sobre uma loja de games, GameStop, e eu tava comentando isso com meu marido ontem à noite. Ele enxerga que a forma dele enxergar, que falava de investimento, de ação, de mercado, de futuros, que a forma dele enxergar é a forma certa, né? Independente de ser uma temática que ele não conhece tanto. Então o que eu faço é escutar, deixar ele falar, e quando eu vejo que o caminho ele precisa ouvir alguma coisa sobre outros caminhos, a gente entra. Então é assim que a gente tem feito com ele. Mas deixa trilhar um pouquinho, deixa ele trilhando, você só vai aqui monitorando para poder ele seguir o caminho. Legal. Agora, ser mãe é ter culpa, né? Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Então, é claro que às vezes eu falo, putz, será que eu tô ajudando da forma que eu tinha que estar ajudando? Será que eu tô fazendo o que eu tinha que fazer, né? Essa coisa da licença maternidade, de ficar longe. Quantas mães, não sei na escola dos filhos de vocês, mas, por exemplo, na escola dos meus, eu muitas vezes sou uma das únicas mães da escola que trabalha. Então, sempre tem aquela coisa de, putz, a minha mãe não veio, a minha mãe não fez. Então, como mostrar que
a carreira é importante para mim, né? E hoje, com essa flexibilidade pós-pandemia de poder trabalhar de casa, eu acho que eles enxergam mais isso do que enxergavam, porque antes o trabalho tirava a gente dos filhos, né? E eles não viam o que era o contraponto. Hoje eu acho que eles conseguem ver. Então isso é muito legal. Eu acho que eles admiram, e principalmente a minha filha, a vantagem de ter um casal é isso, né? Eu acho que para ela tem muita clareza de que ela algum dia vai poder ter as duas coisas. Perfeito. Que era uma coisa que eu não via minha mãe tendo, né? Então eu tinha uma certa névoa de que se algum dia eu ia conseguir ter as duas coisas, e o que a gente ouvia naquela época é que a gente não ia conseguir, né? A orientação é não conseguir ou não fazer, né? Assim. Essa tua história da tua tia. Eu tinha uma colega de escola, quando tá lá no terceiro colegial, que tem aqueles trotes, né? Vai fazer um trote e tal. Então tinha um dia que as meninas tinham que ir vestidas de meninos, os meninos de menina, e tinha que pôr uma gravata. E eu não sabia dar nó de gravata, eu tinha pedido pro meu pai dar um nó na gravata. E quando chegou na escola, eu acho que alguém foi zoar com a gravata, tiraram o nó. Eu falei, caramba, agora eu não sei dar o nó. E essa menina veio e falou, mas como você não sabe dar nó de gravata? Como você vai casar um dia? Gente. Como você vai dar um nó na gravata do seu marido? E isso não é no século passado, não é nesse século. Então, eu acho que tinha muito disso, né? De você não vai conseguir fazer as duas coisas. E mercado corporativo que eu cresci tinha muito disso. As mulheres que tinham tido muito sucesso eram mulheres que não tinham conseguido dedicar tempo para a família, ou não tinham conseguido construir família, mesmo querendo. E eu sou muito feliz de ter conseguido equilibrar e mostrar para as crianças que dá para equilibrar as coisas, principalmente para minha filha. Perfeito. Que incrível. Eu não tenho muita culpa, não. Eu acho que eu sou a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. E eu me acho uma mãe extraordinária. Eu dedico tempo e atenção no tempo que eu tenho para dar para eles. Que é quando eu chego em casa, depois do trabalho, que é no final de semana. Então eu faço questão de não ter babá no final de semana, porque eu quero cuidar, eu quero brincar, eu quero sentar e viver a vida com eles. Então, não sinto culpa. Eles, sobre essa questão de profissão, eles são pequenos ainda, né? Então, a Lelê já quis ser professora de patinete, por exemplo. Então, não sei se ela vai seguir essa carreira. Atualmente, ela está em dúvida se ela será ginasta olímpica ou se ela será escritora. O que eu posso proporcionar, né? Que sorte que a gente tem de poder proporcionar tudo. A gente, de fato, vive numa bolha. Mas eu posso proporcionar tudo que ela quiser. Perfeito. Então, ela faz aula de ginástica olímpica. Ela tá numa escola que incentiva essa questão da literatura e essa habilidade de escrever e a leitura. Então, e também mostra outros caminhos. Porque eu acho que é fundamental que a criança possa experimentar várias coisas e não ficar determinada por um pensamento que ela teve ou alguma coisa imposta. Então, vá fazer também música. Experimente também esse esporte. Que tal você fazer aquela aula de robótica? Vai que você gosta. Perfeito. Então, não tá no discurso dela, que ela quer fazer, mas eu faço questão de dar a oportunidade deles experimentarem coisas diferentes. Mas deixa mudar também, porque como eles são novos, não tô gostando disso aqui, não quero mais. Eu vivi uma experiência recente, o meu mais novo tem 6 anos, 13, 2, enfim. Sabe que eu vivo por ele, eu tenho um cordão aqui com a foto deles. E com o meu mais novo, ele tava jogando futebol bem e tava fazendo lá uns testes, já tava passando lá no Sub-6 do Flamengo. Mas aí, enfim, aquelas fases de teste, só que ele não quer mais ir. Por quê? Porque uma coisa é ele gostar de jogar bola de diversão. Outra coisa, você vai pra dentro de um clube que, assim, e aí, graças a Deus, hoje a gente pode dar uma condição de não precisar, porque a gente sabe que muitos pais lá podem salvar a vida. Sim. A expectativa de vida, então era uma pressão, pais brigando, aquela pressão em cima de criança, e ele assim, onde é que eu tô? Porque eu gosto de brincar e não era diversão. E aí a gente tomou a decisão de não quer mais, não quer, eu prefiro jogar com meus amigos. E muita gente falou, não, mas tá doido, pode jogar bem, podia ficar... uma criança, ele tem que se divertir, tem que dar as opções, e acho que isso é super legal, mas também tem que ser divertido, porque não for divertido, você vai forçar uma coisa pra criança, e acho que assim, não tem que dar opção pra experimentar. Mas também, assim, ok, cara, experimenta aqui, tá aqui, mas não tiver legal, não. Pelo menos na minha visão, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Criança, a criança tem que ser criança. E infelizmente, acho que para algumas pessoas, sejam por necessidade, por expectativas, acabam forçando muito, né? É verdade. Eu concordo com você. Acho que criança tem que brincar mesmo.
Eu também queria acrescentar que tem um ponto que as crianças me trouxeram essa semana. O Gabriel veio com um discurso muito parecido com o do seu filho. Ele faz aula de futebol no clube e ele adora jogar futebol no final de semana, se encontrar com os amigos, jogar futebol, mas a aula ele não queria fazer, porque ele não tá gostando da repetição, ele não tá gostando de fazer a técnica, ele tá achando chato tudo isso. E mamãe, Esse tem quantos anos mesmo, esse? ele tem 7. 7. Mamãe, eu quero sair da aula, mas por quê? Ah, porque eu não tô gostando não, muito chato esse negócio de ficar repetindo. Você não gosta de jogar futebol? Adoro jogar futebol, mas eu não quero isso aqui. Eu falei, mas meu filho, se você quer ser um bom jogador, quer jogar futebol direito, ou se você quer ter um desempenho legal no final de semana com seus amigos, é importante que você saia da técnica. Então essa aula é importante pra você. Experimenta mais um dia, vai outra vez. Dê uma chance pra sua aula de futebol. Não desista de cara, porque senão fica uma ansiedade de agora mudou, agora já faz outra coisa. Aí enfrenta um problema, foge do problema. Você não tem que fugir do problema, você tem que enfrentar. Helena ontem me trouxe a seguinte situação: mamãe, eu quero sair do piano. Falei, por quê? Porque meu professor é muito chato. O professor fala isso, fala aquilo, não sei o quê. Eu falei, primeiro, ele é de uma geração diferente da sua, minha filha. Você tem primeiro que você tem que respeitar o seu professor, que é muito mais velho que você. Então, você tem que ter cuidado, inclusive com os comentários que você faz na aula. Você não pode dizer que ele é chato, você não pode dizer que ele tá fazendo isso. Então, a primeira coisa que tem que existir é respeito. Ele é um profissional, ele é mais velho que você, ele vem de outra geração. E talvez ele tenha um passado que é diferente do seu, tem mais liberdade. Outra coisa, você não pode se deparar com esse problema, que o professor é chato, e simplesmente, desculpa, vamos embora. Porque você vai se deparar com isso o tempo inteiro na sua vida. Na sua vida inteira, com o seu círculo de amizade, no seu trabalho, no seu emprego. Você vai se deparar com gente chata. Vai. E, cara, assim, você não pode simplesmente fugir. Não, se isso acontece... Mas isso é a geração de hoje, né? Você, por exemplo, na minha época, quando eu queria ver Sessão da Tarde, que ia passar aquele filme do Curtindo a Vida Doidado, eu ficava esperando, porque ia passar somente na quinta-feira, às 2:30 da tarde. Esperava, ficava... Hoje não, hoje ele passa quinta, sexta, sábado, domingo, você pesquisa em algum lugar no stream, você escolhe, então, Netflix... a gente pode demandar a tal da paciência, né? Mas se nada ao redor... Ensina com que eles tenham paciência, a não ser fazer o bolo, né? Você não tem o que fazer. E aí, Caio, numa brincadeira... Posso perguntar? Não, deixa eu só aproveitar um tema antes dessa pergunta. É o seguinte, porque não sei quem está assistindo a gente percebeu, tiveram duas situações que vocês falaram muito parecidas de tomada de decisão do que eu quero. Papai, quero que você estude A. Ok, eu quero B, mas eu vou estudar B. Ok, então eu vou estudar A e B. Ok, é importante o banco, mas eu vou trocar. Tomou uma decisão. Só que normalmente algumas tomadas de decisões é difícil. Acho que talvez hoje a gente tem tanta informação mais fácil. São tudo novas, né? São tudo novas, assim. Na época dela já estava tudo digital aqui, mas tudo novo. Mas são momentos que normalmente são complicados. E nesses momentos de tomar decisão, eu vou pra cá e vou pra lá, vocês buscavam apoio em alguém pra poder conversar? Porque uma coisa é perguntar pra família que vocês já sabem que o caminho, vocês já responderam que a orientação era... Você tá maluca. Vai pro mais seguro, né? Mas tem alguma... Porque o que acontece? Algumas pessoas, principalmente eu falo que a gente conhece o Brasil como sai das capitais, ou dos centros, que você sabe que é um Brasil de verdade. E eu já ouvi algumas vezes, já repeti isso aqui em alguns outros episódios, que eu já ouvi, mas não tem com quem ninguém perguntar, não tem ninguém refletir, porque fica aquela imagem que tem que ser um executivo, a pessoa que estudou. E muitas vezes a gente aprende com pessoas mais simples possíveis, muitas tomadas de decisões. Nesses momentos de tomar a decisão, ok, mas eu vou por aqui, ou ok, mas eu vou mudar, onde é que vocês buscavam essas inspirações para tomar aquela decisão que vou? Principalmente agora, quanto mais alto executivo, mais sozinho você fica, né? Porque se você compartilhar para baixo, tua equipe, meu Deus, se você compartilhar para cima, teu chefe, o investidor. Se compartilha com a família, vai estar uma... Onde é que vocês buscaram nessas situações esse tipo de inspiração? Eram pessoas, era local, era exemplo, era no estudo, era... Porque acho que muitas pessoas passam por isso, alguns momentos de tomada de decisão que não necessariamente é a família que talvez seja o melhor, né, caminho. Você pode perguntar, mas não necessariamente é o melhor caminho. E também não quer dizer que você perguntar, você tem que seguir, mas pelo menos faz você refletir. Como é que vocês buscavam essa inspiração? Porque são duas mulheres, mostraram aqui, vocês viram, decididas. Eu quero isso, fiz
e fez com excelência. Fiz e venci. E venci com essa minha tomada de decisão. E não cheguei ao final de onde quero estar. Exatamente. E aí? Mas são momentos importantes na vida de todo mundo para tomar essa decisão. E aí? Será que eu consulto alguém? Será que eu vejo com alguém? Ou será que eu consulto, de novo, o Google, né? Porque na época dela já tinha o Google. Eu nunca tive, eu estava te ouvindo agora e lembrando de uma das empresas que eu trabalhei, a gente falava muito da importância de ter mentores, né? E que as pessoas mais bem-sucedidas tiveram mentores muito importantes. Nunca tive muitos mentores, mas em cada situação de decisão, não mentores como esses mentores que se desenham, né? Então, normalmente, aquele meu chefe do primeiro trabalho ficou meu mentor ao longo da vida e eu fui seguindo e sempre consultava essa pessoa. Mas eu construí relações muito legais nos lugares onde eu trabalhei e eu sempre tentava buscar entre essas pessoas, né? Então não eram esses mentores do filme, do sonho, mas eu criei, eu acho que pessoas que me ajudaram na tomada de decisão, e o meu marido, né, na época de namorado e como marido, sempre foi uma pessoa que me ajudou muito em todas as decisões. Então a gente sempre meio que tomou, por mais que fossem minhas decisões, mas eu sempre, a gente sempre pensou muito nos caminhos, né? Legal. E falando de trabalho mesmo. Trabalho. Não no conceito de arrisca que eu te apoio, não. De trabalho mesmo. De trabalho. Foi engraçado que a gente estava falando hoje de manhã. Ele falou, lembra quando eu te conheci, onde você estava e onde você chegou? E eu falei que eu ia zoar com você sobre isso hoje. Mas eu acho que ele me apoiou muito nessa virada para empreendedorismo. Eu acho que ele me apoiou muito a pensar em que caminhos pensar. Tomei decisões erradas, algumas erradas, mas que foram importantes hoje. Quando eu olho para trás, foram importantes para me trazer. Um exemplo assim, que seja assim, porque é legal, a gente aprende com... Sim, aprende mais ainda, né? Quando a gente não faz isso. Só vou abrir uma aspas aqui, pessoal, rapidinho. Gosto de falar, sempre que fala de erro, evitem erros evitáveis. Uma coisa é tomar decisão errada porque, enfim, eu quis arriscar, quis fazer, porque tem gente, mas errar aprende. Putz, erros evitáveis, não. E a mesma coisa para gestor, né? Não, se errar é importante, mas a punição é severa. Assim, se você errar é importante, mas se você errar é demitido. Você vai ser... Então, só... Porque é legal quando você fala assim, algum erro, mas... A gente gosta de relembrar porque as pessoas acabam confundindo que aí vira moda, né? Do errar é legal. Sim. Calma. Mas o que você vê assim de assim, que putz, isso aqui aconteceu, mas foi importante pra mim? Sabe aquela coisa do que a maioria das pessoas almeja, né? Então eu vim de uma escola de faculdade, onde existiam alguns lugares onde as pessoas almejavam trabalhar. E quando eu recebi a proposta de um desses lugares, eu pesquisei muito pouco. Eu falei, é pra lá que eu vou. Sem olhar muito, porque todo mundo queria trabalhar naquele lugar. E eu falei, vou. E fui. E eu nunca tinha tido nenhum problema de saúde sério na vida, graças a Deus. E eu tive lá. Depois de um ano trabalhando, eu tive uma coisa que chama paralisia facial. Então eu acordei no dia do Natal do ano que eu casei. Ia ser a festa de Natal na minha casa. Caramba. Eu acordei com esse lado do meu rosto paralisado. E aí vai pro hospital correndo, porque é um AVC, pode ser um AVC e não sei das quantas. E era isso. E foi de estresse, por causa do trabalho. Porque não era um ambiente para mim. Então foi muito legal em termos de aprendizado, as pessoas que eu conheci, o que eu convivi. Mas se eu tivesse pesquisado de verdade e não ido pela maioria, a opinião das aquela marca, pessoas, vamos para aquele naquela que era aquilo. Para todas as pessoas que eu perguntei na época, volta a história do mentor. Para todo mundo que eu perguntei, lógico que você tem que aceitar. Esse lugar é claro que você tem que aceitar. E não era para mim, né? Então, se tem uma coisa que eu uso hoje quando eu vou mentorar as pessoas que eu mentoro, é isso. Pesquise muito bem. A escolha não é só da empresa, a escolha também é sua. Perfeito. Pesquise muito bem para onde você vai, porque às vezes é um lugar incrível para todo mundo, mas não é um lugar... Na prática, mais sua até do que também da empresa, porque senão você não vai entregar um resultado legal, vai ser ruim para todo mundo. E você, aí? Eu costumo compartilhar com as pessoas que eu conheço e estão próximas a mim, meu marido, obviamente,
Meus pares no trabalho, eu construí relações de grande amizade com várias pessoas que trabalharam comigo, mesmo das empresas pelas quais eu já passei e continuam sendo os meus amigos. Então, se eu preciso tomar alguma decisão que é mais difícil e que eu estou em dúvida, eu escuto, porque eu vejo que há outras possibilidades que eu não estava nem enxergando. Então, às vezes, não é nem um caminho nem outro, mas é uma terceira via, por exemplo, e escuto os meus mentores. Eu tenho 3 mentores hoje atuantes. Guto, Júlio e Cíntia. Obrigada pelos papos. Eles são fundamentais para o meu desenvolvimento de carreira. Guto, Júlia e Cíntia. Júlio, no final da conversa, ela vai passar o WhatsApp. Aí vocês vão mentorar um monte de gente, ok? Obrigada. Boa. Que legal. Então, eles também me ajudam muito sobre que decisões tomar, que passos eu devo dar dentro da organização, o que eu devo fazer para atingir os meus objetivos de carreira. Isso tem sido bastante importante para mim. Para refletir, né? A gente teve uma convidada, foi com a gente aqui, que teve uma convidada que foi tomar a decisão de universidade. Putz, me perdoe, eu não tô lembrando o nome, mas enfim. E que foi para os Estados Unidos para aprender inglês? Não, foi para tomar não. Ela ficou na dúvida se ia para a Universidade A ou para a Universidade B. Eu acho que eu vou lembrar o nome dela, tá quase me vindo na cabeça. E aí, na hora de fazer a inscrição, acho que tinha um rapaz que também estava na dúvida. Vamos tomar um café, vamos tomar um chopp, vamos refletir, vamos preencher amanhã. E aí eles conversaram, falaram, não, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Quando foi fazer a inscrição, o cara fez e ela, não vou fazer isso não, vou fazer no meu aqui. Então, assim, fez refletir, mas a decisão foi minha. Então, acho que é legal porque alguns mentores, algumas pessoas te ajudam a refletir, mas vale lembrar, a decisão é sua. É sua, E né? a carreira é igual cartão de crédito, né? Pessoal, intransferível. Você é responsável por ela. Boa. Então, e a falência? E a frustração de quando uma intenção, um projeto, um passo ou a mudança da decisão que você tomou, como vocês lidam com isso? Estou perguntando porque esta semana, ou a semana passada, a gente teve uma situação no grupo muito interessante. Alguém vem lá, uma pessoa que não vou nem dizer quem, não posso, escreve assim: as crianças mudaram de escola, não sei quem tá doente, o marido viajou, o carro quebrou, não sei o que, help. Mas tá tudo bem, várias reuniões. Aí você lê aquilo e fala assim, puta, vou pedir um autógrafo. E a pessoa, tipo assim, né, com a bola, pá, chuta, derruba, gol. É como se... É unstoppable, né? Com tudo isso que te preenche, como você lida com a frustração? Como você lida com uma situação que você está hoje na frente de um grande projeto, ou estava num grande projeto, e aí você tem que reconhecer que você tomou uma decisão errada e vai ter que refazer o seu caminho? Veja. Aonde dói? Na decisão errada ou no recomeço? Eu tenho uma tendência a ver o copo sempre meio cheio que meio vazio. Então, mesmo que pareça que aquela decisão pode ter sido equivocada, que eu deveria ter ido pelo outro caminho, poucos minutos depois eu consigo rever essa situação e pensar, vai dar tudo certo. Certamente vai dar tudo certo. Eu tenho uma rede de apoio que me suporta. Eu tenho grandes amigos, eu conheço muitas pessoas. Então, eu sempre imagino que tem um potinho de ouro no final do arco-íris em tudo que eu faço. E esse potinho de ouro vai se encontrar comigo. O meu marido fala que eu sou um pé de coelho, porque eu dou muita sorte para ele e para as pessoas que convivem comigo. E de fato, eu acredito mesmo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Opa, quem tá assistindo, acompanhou, prepare que vocês vão receber sorte também. A gente aqui também. Você, no final dessa conversa, Boa vai sorte. Tudo. LinkedIn, Orkut, Facebook, WhatsApp, tudo. Mas, gente, O que é Orkut? É tão engraçado. O que é Orkut é da Orkut? minha época. Mas é tão engraçado que às vezes o meu marido fala assim, eu não vou no shopping porque
Porque o shopping nunca tem vaga, já entrando no shopping de carro. E ele dá a volta e nunca aparece uma vaga. Aí eu já sabendo disso, né? Porque a vaga aparece pra mim. Eu falo, não, quem vai dirigindo sou eu. Você fica calado, por favor. A minha vaga está aqui, a minha vaga vai aparecer já. E a vaga aparece. Então é uma coisa de mágica, assim. Simplesmente aparece. Só a pessoa que acha uma vaga no shopping no dia 24 de dezembro, lotado, porque tá todo mundo deixou pra última hora o presente de Natal. Então, eu sempre acho que vai dar certo. Sempre acontece. Então, eu não tenho, assim, muito ressentimento, frustração, deu errado, puta que pariu, desculpa o palavrão. Podia ou não podia? Não. Puta que pariu mesmo. Porra, caralho. Não tem isso. Não acontece comigo. Porque, imediatamente, apesar de em alguns momentos, me causar certa dúvida sobre aquela decisão que eu tomei, eu sempre acho que vai ser o melhor. No final, o melhor sempre acontece. Sempre. Sempre vai dar tudo certo. Boa. E tem um tema de alinhamento de expectativa, porque o melhor, cara, é o melhor pra você. Você fala assim, cara, isso vai acontecer pra mim, isso aqui é melhor, porque alinhamento de expectativa é tudo, né? É tudo. Acontece também no... Então, eu já me arrependi de algumas coisas, mas eu acredito muito que eu precisava viver aquilo para aprender. Perfeito. Né? Então, eu acho que as situações que foram mais complexas me ensinaram muita coisa. E hoje eu sou uma pessoa mais forte, mas essa experiência, por exemplo, desse problema de saúde me fez mais forte, e aprendizados que eu tive nos ambientes que foram mais difíceis. Né? Então, eu sou mais forte, mais resiliente, e consigo usar essas situações difíceis que eu vivi também com as pessoas que estão à minha volta. Né? Então, eu converso com alguns executivos, mentoro alguns executivos e executivas que passam por situações, falo, putz, olha isso daqui também que aconteceu comigo, né? Acontece com as pessoas, não é só com você. Então, acho que ter vivido diversas coisas e coisas difíceis me ajudam a ser mais resiliente e ter aprendido muitas coisas. Eu prefiro assim. Entendi. Eu sei que trabalha com bastante, a Van, enfim, vocês viram, trabalha com bastante... Eu vou nem falar pessoas, você trabalha com sonhos, com vidas, com expectativas, porque o processo de encaixe, seja do lado corporativo, que você, um dono de empresa, contratar um profissional pode ajudar a salvar a empresa, seja de um lado ou do outro, é extremamente importante. Só que para isso teve um aprendizado de vida com pessoas. E aí minha pergunta, que aí sai para as duas, como é que foi a experiência inicial? Eu gosto muito do inicial, porque hoje, já com duas grandes empresárias executivas, a gente aprendeu de liderança, de relacionamento. Porque o próprio movimento, uma sobe e puxa a outra, pelas experiências de vocês vão estar ajudando, estão acompanhando, enfim, mais uma vez, sigam na rede social, Instagram, comprem um livro, sigam, assistam, vão ter um filme daqui a pouco delas também, então vai ter tudo. Mas como é que era como é que foi isso? O que vocês imaginam assim de aprendizado de liderança? Estava comentando nos bastidores aqui sobre alguns aprendizados que prepara a gente, porque são pessoas diferentes, decisões diferentes, mas vocês precisam no mínimo conhecer as pessoas, independente do tipo de atividade que ela faça para tomar uma decisão. Hoje, 3 grandes feras aqui não é fácil nunca, né? A gente aprende sempre, mas é diferente de quando vocês estavam no início de liderança. É verdade. Como é que foi a experiência de vocês de início de liderança? Você fala assim, essa menina aí que vai mandar em mim? Como assim que essa menina vai mandar em mim? Como é que fica essa menina vai mandar em mim? Mas como assim? Teve alguns casos assim que foi por isso aqui que eu aprendi que deu alguma virada de chave no modelo de liderança ou de ler as pessoas e transformar pessoas? Acho que todo mundo já errou, né? Enquanto líder. E a gente errava mesmo no passado, porque a gente tinha menos background, o mundo era diferente. E eu me lembro de quando eu comecei a atuar como líder ou ter uma equipe pela primeira vez, eu achava que todos deveriam ter as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Era tudo igual para todo mundo. Sem entender que as pessoas tinham suas particularidades e que eu poderia, na medida do possível, do que o RH permitia,
Fazer Que o RH permitia. Alô, você, RH! algumas adaptações. E hoje em dia o mundo corporativo ele tá muito mais flexível nesse sentido, né? Então eu me lembro que há alguns anos atrás a gente ia trabalhar todos os dias presencialmente, não tinha essa história de home office ainda. E a equipe tinha que chegar 8 horas da manhã. Eu não estava querendo saber se a pessoa morava ali do lado da empresa ou se morava numa outra cidade, tinha que pegar trem, metrô, etc. Tinha que chegar às 8. Como assim? Como é que você não está chegando às 8? E eu sei que eu errei no passado. Então, eu sei que o meu tempo é diferente do tempo do outro. E que no final do dia eu tenho mais horas livres que a outra pessoa. Eu vou de carro pro trabalho, num carro super seguro. Eu tenho uma funcionária, já tive uma funcionária, por exemplo, que morava a 3 horas de distância do meu trabalho, do nosso trabalho na época, né? E além de morar a 3 horas de distância e pegar transporte público, quando eu chegava em casa ainda tinha que lavar roupa, ainda tinha que cuidar do filho, etc. E eu ia pra academia com a minha personal trainer. Então, veja, as realidades são diferentes, as vidas são diferentes. E você tem que entender, enquanto gestor, enquanto líder de pessoas, que as necessidades são diferentes. É aquela história de você precisa fazer com que o seu time olhe o que é que tem do outro lado do muro. Cada pessoa precisa de um banco de uma altura diferente. Porque tem uma pessoa mais baixinha, tem uma pessoa que é mais alta, tem uma pessoa que tem uma altura intermediária. Se você der o mesmo banco igual para todos... A igualdade não é a mesma coisa que a equidade. Isso. Você tem que dar a oportunidade de olhar para o outro lado do muro. A oportunidade é igual para todo mundo. Todo mundo vai ter que olhar para o outro lado do muro. Perfeito. Como ele vai subir no muro? Que ferramentas você dá para ele subir no muro? Para ele olhar do outro lado. Exatamente. Entendeu? Então, acho que antes, a geração que eu tô aqui, eu errei muito no passado por pensar apenas em igualdade. E hoje a gente olha para a equidade. Ótimo. Só assim, é um recado importante para quem está ouvindo. Direitos e deveres também são diferentes. Porque acaba, você fala assim, não, eu vou dar um banco diferente, mas na hora de recompensa é tudo igual. Então, eu tenho que equilibrar tudo. Se eu vou te dar também essa condição, também alguns reconhecimentos é o reconhecimento para a sua característica, é o reconhecimento para a sua característica, é reconhecimento... Porque acaba confunde, eu mexo aqui, mas aqui em cima a recompensa é igual para todos, aí você perde um lado B, aí de repente um lado B e lado A. Então é importante que a liderança consiga olhar todos os aspectos, deixa eu apoiar, deixa eu reconhecer, deixa eu fazer tudo de forma adaptada. Sim. Porque senão eu faço lá um reconhecimento igual. E tem coisas que acho que o aprendizado que teve, acho que nós aqui evoluímos muito, que era, não, esse reconhecimento, esse tipo de trabalho, esse direcionamento, eu acho que é melhor para você. E hoje em dia tem ferramentas para isso, agora tem que ser o que é melhor para você. Acho que a coisa mais básica que existe hoje em qualquer empresa, que são os temas das gamificações. Eu tive uma experiência ótima em Juazeiro do Norte, num parceiro que o pessoal não tinha muita moto. Vamos fazer uma campanha, meter uma moto lá para todo mundo ganhar. Acho que teve um engajamento de 50%, acho que foi 50% alguma coisa. Vamos arredondar para 60%, mas como assim 40% não? Porque a gente não gosta de moto. Assim, por que eu vou ganhar moto se eu não gosto, não tô nem aí? Como assim? E aí depois você começa, e hoje em dia, quando a gente fala de gamificação, que toma aqui tua moedinha virtual, você troca por que você quiser. Se você quiser a moto, tem. Se você quiser folga, tem. Se você quiser isso. Então, acho que é importante a fala da Lu, que é não só de se apoiar, mas direitos e deveres e reconhecimento. Tem que ser tudo adaptado, não simplesmente de, não, vou dar uma condição melhor para você, mas na hora da recompensa aqui você tem um benefício igual de um outro A e B. Então, encaixa para todo mundo, né? Isso faz toda a diferença. Outro dia, em momentos diferentes, eu conversei com as duas, momentos, situações diferentes, sobre o conceito da similaridade, né? O que eu acabo vendo no outro, o que eu acabo enaltecendo no outro involuntariamente, é o similar. Então, você vê, são duas pessoas que construíram a carreira focada, as duas. As duas pessoas sabem os passos que estão dando.
têm muito claro onde estão e, mais claro ainda, aonde querem chegar. E o plano extremamente traçado. Aí, pergunte a elas se o que está ao redor delas tem essa mesma similaridade. Como eu reajo? Então, quando eu vejo a Lu falando sobre eu errei num passado, eu posso ter errado no passado, mas eu errei num passado porque muito disso eu buscava o quê? A similaridade. Perfeito. E ela passou a encaixar, e a Vanessa também, o que não é similar. Não, e vamos lá, isso é difícil e tem que muito você tem difícil. Que se adaptar. E aí, quando você não está no similar, é aquilo que a gente teve no começo da conversa, que é o quê? A convergência. Ele tem que, em algum momento, essa falta de similaridade converge. Então, você vai pegar... e eu gosto porque você pega... Eu via quem mexe na mão, quem mexe na caneta, quem tá não sei o quê, quem não... Quem é perfeitamente racional, quem é estratégica, quem não é... E aí? E se sai desse meu controle, o que é que eu faço? Mas antes até de controle, deixa eu falar do tema da liderança. Eu já ia chamar de Vavá. Olha o mirror. E a gente vai falando... Uma coisa que eu fiz com ela esta semana. Então a gente vai ir, porque lembra que a gente falou o tempo? Olha como é que passa a voz. A gente tem que ter mais... Ou a gente vai ter que ter o... Lembra dos projetos? Lembra que a gente falou que a gente vai ter que aumentar? A gente vai ter que fazer replay, né? A gente vai ter que agora fazer 2, aí vira 4 horas, 3 horas, 2. E outra, porque aqui, tá... lembra daquela moça loira que fazia aquela entrevista na mesa? Tinha o cara a cara com ela, então agora tem o cara a cara com o Vavá e com ela. Vocês vão ver as perguntinhas, furacão. Não, e vai ser bom. E aí vamos, então a gente vai aqui... deixa ela responder, que a gente vai aqui para as perguntas finais, para os fechamentos, mas porque essa pergunta é boa e tem uma liderança, que as pessoas também falam, não, de empatia, de não sei... Gente, cada um tem uma história de vida. Se colocar realmente no lugar do... Não, eu consigo colocar no lugar do... Nada. A tua história de vida é completamente uma da outra. Olha, você vai se adaptar, você vai entender, você vai estar do outro lado, tem isso. Mas que é difícil. Mas lá no início... Hoje é fácil, mas lá no início é difícil. Até você virar a chave... aprender lá no início, virar a chave, principalmente hoje, dentro do seu papel... É difícil, né? Empatia não é você calçar o sapato do outro. É você respeitar o caminho dele com os próprios pés. Aí. É respeitar. Se e eu não falar vai conseguir pra calçar, você, não vai conseguir calçar. Não vai conseguir calçar. Se Não eu vai. falar pra você que eu sei o caminho da minha funcionária ou das pessoas da minha equipe que andam 2, 3 horas, é mentira. Eu não sei, eu posso entender e desse entendimento fazer o seu caminho algo melhor, com o que eu tenho na mão. É isso aí. Agora falar, não, eu sei, não sei. Voltando. Foi sem querer. Difícil agora falar depois de vocês, né? Mas vamos embora. Eu acho que assim... não, difícil. Mim, a mestre das mestres do tema... Isso é confete, gente. Não é confete. O começo foi muito complexo. Eu tinha um chefe sensacional na época e ele era um grande exemplo de como liderar. Legal. Eu era muito novinha, eu tinha 0 experiência e tinha vivido pouco ainda no ambiente de trabalho. O que aconteceu foi que eu tinha ficado um tempo na Alemanha e quando eu voltei, tinha essa mentalidade ainda no mundo corporativo. Quem teve experiência internacional já pode ser promovido. Mas eu era quase recém-estagiária e já estava virando líder. Ele foi um grande exemplo, né? E aí, ouvindo vocês e pensando aqui, eu acho que eu tive exemplos de como sei e de como não sei ao longo da minha carreira. Que também ajuda, né? Ajuda muito. Eu tive uma situação num dos lugares que eu trabalhei, aqueles ambientes abertos, de um diretor chegar e, sim, sabe, falar aquele monte de merda pra mim na frente de todo mundo. E eu fiquei lá, tranquila. Passado um tempo, ele me chamou e falou assim, vem aqui na minha mesa, eu quero falar com você. Gostei de você porque você não chorou. Então, esse tipo de exemplo mostra pra gente o que a gente não quer ser. Perfeito. Né?
Perfeito. Então, eu acho que ao longo da minha carreira eu fui aprendendo com os bons exemplos dos líderes que eu tive e com os exemplos ruins, o que eu não queria ser. E recrutando e desenvolvendo executivos, eu também fui aprendendo muito. Então, eu acho que eu fui... De tudo isso que eu aprendi ao longo da minha vida, eu consigo ser uma líder melhor hoje, ouvindo também os outros que eu acabei entrevistando e conhecendo ao longo da minha vida, né? Então, eu acho que eu hoje também errei muito. Hoje eu acho que eu sou muito melhor do que eu era pelo aprendizado dos outros, né? Aquela coisa de, para que eu vou fazer a roda de novo se a roda já existe? Deixa eu ver o que eles viveram. E para depois construir a sua roda, para construir a sua história, mas pelo menos ajuda. Acho que muito até do propósito. Nossa, aqui, olha quantas histórias bacanas. Mas manda uma pergunta final, depois a gente manda aquela do fechamento. Quando eu falo Nessa, o que significa? O que reflete a Nessa? Reflete uma menininha com uma autoestima ruim, e que teve que se formar, que teve que crescer e achar o seu espaço. E o que eu falo Van hoje? Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito segura de quem eu sou. Eu ainda me emociono muito no final do ano, por exemplo. Eu tive 2 das pessoas que eu faço coaching que me abraçaram e que vieram me dizer que a vida delas naquele ano tinha sido diferente graças à relação comigo. Então, quando essas coisas acontecem, eu ainda falo, putz, mas tem certeza que é comigo, né? Então, por mais que eu tenha muita segurança do que eu conquistei, do que eu aprendi, de onde eu cheguei, essas coisas ainda me tocam profundamente, ainda bem que me tocam profundamente, porque eu vejo que eu tô fazendo o que eu queria, que era fazer diferença na vida das pessoas. Sensacional. Que lindo. Lu, o que reflete? Quando eu falo Lu, o que significa? Lu Lange é... Lu. Salve. Você quer saber Lu ou Lulu? Lulu é da minha família. Lulu. Lulu era uma menina tímida, mais retraída, que cresceu num ambiente difícil, onde as mulheres tinham pouca vez e pouca voz. Mas eu também tive a sorte de ter tido minha autoestima muito bem cultivada, dos meus pais sempre me dizerem que eu poderia ser o que eu quisesse ser. Então, ao mesmo tempo que naturalmente eu era tímida, eu sempre fui empurrada assim, porque você tem que ir, vai dar certo. Então, essa é um pouco da criança que habita em mim. E a Lu? A Lu é uma pessoa determinada, aguerrida, que não tem preguiça, que olha para o impossível e faz assim, o quê? Você? O impossível para mim é uma criatura assim raquítica, horrorosa. Você olha para ele e você tem vontade de rir. Ele não existe, não devia nem existir essa palavra no dicionário. No mundo organizacional, essa palavra não existe. Se você tem tempo, recursos e pessoas, você consegue fazer qualquer coisa na empresa. Então, hoje eu sou uma profissional que desafia o impossível todos os dias. E que gosta de se autodesafiar também. Então, se o pessoal fala assim, eu não gosto de mixaria não, tá? Então, quando eu assumi o CRM, por exemplo, eu tinha uma contribuição de X do CRM na família de investimentos, por exemplo. E eu cheguei pro meu time e falei pro meu gerente de área, vamos colocar como meta dobrar? Na verdade, eu queria triplicar. Mas eu fiquei um pouco envergonhada de falar isso. E aí ele falou assim, não fala pra ninguém não, porque não vai acontecer isso. Não. As pessoas vão achar que você é louca. E hoje, essa contribuição de CRM é 6 vezes mais a daquele ano. Assim, em 2 anos de estratégia, sextuplicou a contribuição. Então, dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno ou sonhar grande. Então, meu filho, assim, não gosto de mixaria, a gente vai desafiar o impossível e vai entregar todos os números. Eu tenho sangue nos olhos. E vai dar tudo certo. Então, só pra quebrar o protocolo, pessoal, só pra quebrar o protocolo, fica aí, não vou embora ainda, que a gente vai fazer aquela pergunta final aqui do que vocês vão ter uma surpresa. Mas só porque falou isso, eu queria ouvir das 3. Vai me lascar hoje? Que é o seguinte, qual foi a última, vou falar a última, tá? A última coisa
excepcional, espetacular que vocês fizeram, que vai lembrar daqui a 1, 10, 20, 50, 100 anos? Sempre. Vou ajudar, não vou ajudar. Teve um grande amigo, já repeti algumas vezes, abraço, Luiz Serafim, que era diretor da 3Ms e, putz, um cara incrível, o filho dele é atleta paralímpico e teve a primeira postagem agora, que foi o filho dele, fez uma postagem no LinkedIn de contando a história. Foi super bacana, cara incrível. Uma vez aqui, ele passando por aqui, na entrevista, ele falou: Edson, eu gosto muito de fazer coisas excepcionais, que pra mim acho que é importante, e ele deu um exemplo. Deixa eu dar um exemplo simples. Aniversário, normalmente o pessoal vai lá, compra aqui uma blusa, um tênis, compra aqui algumas coisas, e ele, dentro do possível, dentro das pessoas, ele tenta reunir esses amigos e fala assim: não, vamos juntar o nosso dinheiro e vamos fazer uma coisa que essa pessoa nunca mais vai esquecer, porque tu vai dar um presente, daqui a pouco ela vai estar lá, mas de repente não lembra, que vai marcar pra sempre. Então, um exemplo simples que ele deu de marcar pra sempre. Então, qual foi a última coisa sensacional, importante, que vocês fizeram, né? Que vocês participaram, que vocês fizeram? Qual foi a última? Primeiro as convidadas. Vai, Lu. Gente, que pergunta difícil. Eu tô pensando em alguma coisa extraordinária. Não, pode ser de família, qualquer coisa. Eu vejo qualquer que coisa. As Extraordinário. coisas que acontecem no nosso... Tem muitas coisas extraordinárias que a gente faz pelas outras pessoas, né? E que dá um super orgulho de dizer. Então, por exemplo, ver um estagiário que trabalhou comigo, que eu ajudei a desenvolver, que eu acompanhei durante sua carreira e que eu pude promovê-lo algumas vezes sobre a minha gestão, que hoje ocupa um cargo ainda maior do que o meu. Esse foi o último agora, o recente? Não, mais recente? Não, isso eu acabei O que foi mais recente? de lembrar. Acho que o mais recente são os resultados que eu tenho entregado para o banco. Assim, de fato, são resultados extraordinários. Vai ficar o legado aqui, o resto da empresa. Quem fez esse resultado? Foi a Lu que vai... Eu espero que não fique esse legado, eu espero que alguém bata a minha meta. Mas foi a primeira, foi a primeira a romper aquela barreira. Mas fui a primeira a romper aquela barreira e eu espero que alguém dê continuidade a isso uma hora que eu não esteja mais nesse time, né? Porque pode ser que eu mude de área, que eu vá fazer outra coisa. Enfim, a gente não sabe o dia de amanhã. Enquanto eu estiver lá, a minha meta é bater essa meta e superá-la. Você tem fome de viver? Eu adoro viver. Eu acho que é um privilégio enorme a gente estar vivo. E aproveitar as pequenas e maravilhosas coisas que a gente tem, sabe? Poder parar e contemplar a natureza, cheirar uma flor, brincar com seu filho, dar um abraço apertado no seu marido, dar um feedback para um colaborador seu que demonstra como ele foi importante para atingir o resto da sua equipe. E ver do outro lado as pessoas com os olhos cheios de lágrimas porque você tocou o coração delas. Perfeito. Eu acho que viver é mais do que respirar. É tocar a vida das outras pessoas. Genuinamente. Então, assim, para mim, o que foi recentemente o mais extraordinário, completamente fora da caixa, foi ter feito a empresa, né? Era uma coisa que eu não imaginava, e as pessoas à minha volta que me conhecem há mais tempo não imaginavam que eu ia ter coragem para isso. E eu acho que para mim foi a grande, e até no meu texto no livro eu falo disso, né? Eu acho que foi que rompeu. Vanessa quer dizer borboleta, significa borboleta, né? E borboleta, para mim, a borboleta em si tem um significado muito importante para mim. E eu falei disso no meu texto, que eu acho que eu rompi o casulo na hora que eu decidi empreender e fundar a empresa. Eu acho que eu quebrei todas as barreiras e limites que eu achava que eu tinha naquele momento, né? E hoje eu só colho frutos disso, no sentido de que eu acho que tá presente na vida das pessoas, como esse feedback que eu recebi dessas duas mulheres e de outras pessoas. Então acho que foi isso de mais recente. E que transformou você, né? Me transformou, sem dúvida. Me transformou e tem transformado. Eu tenho tempo hoje para poder apoiar mais gente. E transformar a vida de muita transformar gente. a vida de outras mulheres, principalmente, mas Perfeito. de outras pessoas também. Foi uma transformação que fez você e abriu espaço para você transformar mais pessoas. Sim, né? com Bacana. certeza. E aí? Além de me conhecer, fala assim, mais espetáculo. Eu tenho uma certa dificuldade, para quem assistiu os 6
da temporada 6 em falar sobre a mão esquerda e a mão direita, né? Eu tenho essa fome de viver e busco hoje essa disciplina, né, esse passo. Diante de algumas situações particulares, eu voltei a ser aquela Vanessa lá atrás. Eu acho que eu pulei a fase do casulo, eu já devo ter saído voando, enfim. E voltei a viver as minhas escolhas. Eu sempre soube que eu queria ser grande, mas grande de mudar a vida dos outros. Não me importa quem está sentado desse lado ou aqui. Não me importa. Eu tenho certeza que alguma coisa eu vou mudar na sua vida. O Pedro Bial, quando fez aquela tradução, use filtro solar, ele disse que um dos grandes quarentões, cinquentões, não sabiam o que queriam ser, né? Ou estavam buscando. Eu talvez esteja buscando, mas buscando para ter um valor agregado maior. Para mim, não existe o impossível. Ou não existe, não dá para fazer. Ou não existe, não sei. Ou não dá. Não sei, não, para mim é inconcebível. E não existe eu não entregar aquilo que eu não quero entregar, porque você não vai ver ou não vai ter valor. Eu, hoje, a minha maturidade, se me perguntam, a minha sabedoria, é fazer o que eu quero, como eu quero, porque eu quero e que eu sei que vai me trazer a satisfação. E nunca é um olhar singular. Ele é sempre plural. Sempre foi, é e vai ser sempre. E se você falar para mim que não vai dar, eu vou falar para você, tá bom. Ou seja, como começamos hoje, né? Tem uma das nossas entrevistadas que eu não vou dizer quem é e adora mandar. Será? Eu sou ótima com pessoas que me mandam. Mas algumas vezes eu sutilmente faço aquilo que eu acredito até o final. Sem imposição. Já fui. Já errei. Já fui extremamente prepotente, folgada. Tomei ferro. Fumo. Como é que fala? Tomei ferro, fumo, me lasquei. Tudo que vocês quiserem. Mas me trouxe o benefício de ver a escada que eu tenho que subir, que é um passo de cada vez. Então, eu fiz algumas. Aliás, essa semana que passou, assim, eu contei para a pessoa que virou para mim e falou, vem comigo, e me encheu o peito de alegria, de tesão, de satisfação. Sabe quando você chora e fala assim, eu sabia, e tá tudo bem? Puta. E se eu quiser trocar de novo, eu vou trocar. E se alguém do lado de vocês quiser trocar e tiver medo, diz que vá. Fala, liga pra ela, cara. Você liga pra ela, boa, porque essa mulher mudou o diabo, faz isso, faz aquilo, e não pode... Lógico que você pode ter medo, mas sim, não desista. Vai ser fácil? Não. Tem um grande executivo aí e uma grande executiva que fala da turma e ele fala uma mega verdade. O sucesso não aceita preguiça. Ele não aceita preguiça. Então a gente vai viver o propósito, se você suportar o quê? O processo. É isso. E todo recomeço é muito mais difícil do que o começo. Eu já estava conversando com a amiga Juliana, amiga recente, mas que já é uma querida. Ela me disse... Juliana não vem não, porque ela gosta mais de mim do que de você. Comece não. Juliana me disse assim, eu falei para ela que me considerava uma pessoa sortuda, ela falou assim, Lu, é que
a sorte está sempre presente em quem trabalha. Está sempre do lado de quem trabalha. Então, naturalmente vai acontecer. É verdade, é verdade. Lógico. Eu falei porque eu fiz essa pergunta, eu gosto muito de legado, né? Eu sempre, enfim, tudo aconteceu na minha vida, a gente sempre fala, cara, qual legado que você vai deixar? O que você vai deixar? Cara, eu tenho que deixar a marca. E tomar. É por isso que ele perguntou, pode pessoas passar. Mas eu fiz isso, fala muito de legado. Até acho que eu te mandei, né? A palestra do TEDx que eu fiz agora, a gente falou sobre legado. Mas quando o Luiz fez essa provocação, legal, a gente para refletir o que eu fiz excepcional, mas será que eu não posso fazer uma coisa excepcional toda semana? Ou pelo menos uma vez por mês? Aquela coisa assim, será que eu não posso botar na minha caixinha de coisas que... Quando eu for abrir lá para os meus netos, e quantas coisas aqui excepcionais eu tenho que deixar lá todo mês, cada 2 meses, ou a cada semana. Não precisa ser cada semana, mas todo mês tem que fazer alguma coisa que eu vou lembrar para o resto da minha vida, ou para algumas pessoas. Então, é uma provocação que ele trouxe interessante, que a gente fala muito do legado, mas... Putz, cara, não fazer uma coisa excepcional, mas pode ser coisas simples. Que, por exemplo, pra mim, o meu excepcional é aquela situação que eu comentei aqui do meu filho. Pra mim, você poder permitir fazer isso, pra mim... E, teoricamente, não é nada demais, mas é uma coisa que, putz, o resto da minha vida eu permiti fazer isso. Então, a provocação do excepcional será que a gente não deveria estar fazendo uma coisa realmente dessa excepcional todo mês, por exemplo? Que você vai lá quando abrir lá as caixinhas das histórias e naquele mês tal que você vai lembrar, é se pensar. Então vamos lá, pra gente poder fechar, antes dos agradecimentos finais, o que a gente gosta de descobrir? A gente já descobriu quem são as pessoas por trás do CNPJ, mas... As características especiais. Isso. Quem são as pessoas especiais fora do momento... A gente nem fala mais horário corporativo, quem sabe que é. Fora do momento corporativo. Fora do momento corporativo, quem é a Van, a Lulu, assim... Quem são vocês? O que vocês gostam de fazer para saber o seguinte? Grandes executivas, grande referência, ídolo de várias pessoas, mas são pessoas normais. São pessoas que têm vida, são pessoas que gostam de fazer outras coisas e pessoas que têm algumas habilidades especiais que a gente vai descobrir agora e falar, ih, caramba, olha o que sabe fazer. Quem são vocês fora do momento corporativo? Então, vocês deram um spoiler disso no começo e eu fiquei, pensando. Ajudamos. Eu gosto das coisas simples, assim. Eu gosto muito de estar com as crianças. Eu gosto muito de viajar, não que seja simples, né? Brasil, dólar a 5, então não é que é simples. Mas viagem normal ou viagem daquelas hard que vai para os lugares diferentes, para acampar ou para alguma coisa, ou viagem mais light? Acampar não era... Era quando a cheiteira chove. Acampar não. Eu digo que os répteis e os anfíbios não precisavam viver no mesmo mundo que eu, nada contra eles, mas... Então não, meu filho é escoteiro, ama acampar, não é pra mim. Qualquer viagem, que seja ir passar um fim de semana na praia aqui do lado, ou uma viagem, mas poder conhecer coisas novas, conhecer lugares novos, eu sou apaixonada por isso. Mas uma coisa que eu me descobri mais recentemente, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou, eu não conseguia pôr dentro das minhas caixinhas que uma executiva e mãe também pudesse ser uma boa dona de casa. Para mim, essas coisas, elas de alguma forma, elas estavam separadas. Eu não ia conseguir fazer todos esses, né? E esposa, então a minha casa, eu sempre tive gente me ajudando, graças a Deus, pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, e a casa sempre teve a cozinha sempre teve com elas. E eu me descobri desde a pandemia que eu amo cuidar da minha casa, que eu gosto de cozinhar, não sou boa cozinhando, mas que eu gosto de cozinhar. E outro dia, falando com a minha terapeuta, que me ajuda muito em muitas coisas, ela me disse, tá vendo como você pode também gostar de cuidar da sua casa, também gostar de cozinhar e não ser menos executiva, maravilhosa, e não ser menos mãe. Tá tudo bem. Né? Então essa eu acho que foi uma descoberta mais recente minha, de uma coisa que também me completa. Eu gosto muito da palavra tudo bem. Tá tudo bem nisso. Esse foi um ótimo exemplo. Eu tô tentando resgatar aqui, acho que desses mais de 50 episódios, sei lá quanto aqui, acho que é a primeira vez que
que alguém fala assim... Assume verdadeiramente. Não, e é legal cuidar de... Assim, ok, aprendi a cuidar da casa e tô fazendo uma coisa legal que faz bem, assim... Bacana demais. Putz, parabéns. Que legal. Porque acaba ficando feminino, mulher, não, pra fora, não, não, cara, legal cuidar de... E não desmerecendo que eu consigo fazer A, B, C e D. Bacana demais. E aí? Eu tenho muita energia, né? É uma coisa de louco, assim. Aceleradíssima. Eu não consigo ver a Lu sentada no sofá vendo uma série de Netflix. Não, calma. Agora é a hora. Ela é acelerada a ponto de... Aí é sacanagem. A ponto de... Estamos fazendo a gravação hoje e ela veio pra gravação ontem. 24 horas de antecedência. Ela chegou ontem. Não, vamos hoje, não. Que era amanhã. Não, mas era amanhã. Então, assim, chegou... Gente, eu coloquei na minha agenda. Errado. Marquei que era ontem e errou. Cheguei aqui com 24 horas de antecedência. Bom demais. Ai, mas voltei. Passou de Roberta, ela assim, você vai voltar, né? Eu falei, não, pode deixar. Pode deixar. Demais. Mas eu tenho muita energia. E só o meu trabalho não é suficiente. Eu preciso fazer mais coisas. Então, primeiro, eu adoro conectar as pessoas. Eu converso com poste, com árvore. Se alguma coisa se mexeu do meu lado, eu já começo a conversar. Já viro amiga, assim, questão de segundos. E conectar as pessoas que precisam umas das outras. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, os meus filhos mudaram de escola. Não conhecia ninguém da escola nova. Aí, são 4 turmas por idade. A escola que eles estavam era uma turma só. Eu já conhecia todo mundo da outra escola. Falei, que massa! Vou conhecer um monte de gente. Passei uma mensagem assim, olha, eu sou fulana, meu LinkedIn é isso, eu faço tal coisa. Me conta o que você faz, como é que eu posso te ajudar? Deixa eu saber um pouco mais de você para saber como é que a gente se conecta melhor. E nessa história, eu já descobri fornecedor que eu posso indicar. Eu já descobri palestrante que eu posso indicar. Eu já fui convidada para dar um curso na ESPM. Amanhã eu vou gravar a minha aula sobre CRM num curso de marketing para o setor financeiro. Gabi, obrigada pelo convite, que delícia. Eu acabei de conhecer a Gabi. Eu falei assim, Gabi, como é que eu posso te ajudar? Ela falou assim, você vai dar uma aula para mim de CRM na ESPM. Vem para cá. Então, que maneiro. As coisas também acontecem porque essa minha energia me move muito rápido e eu vou fazendo coisas diferentes, sempre com o intuito genuíno de ajudar as pessoas. Mas como eu imagino, sei lá, acho que meu dia tem 36 horas. Eu jogo beach tênis, eu faço academia, eu jogo tênis. Tenho a sorte de ainda estar 2 dias de home office. Então, nos dias que eu tô de home office, eu faço esporte na hora do almoço. O que mais? Tô sempre em contato com os meus amigos, tô sempre em alguma atividade cultural. Vou sair daqui, vou para uma peça que tem verba revertida para um grupo de mulheres que eu faço parte. É um grupo internacional de voluntárias. O valor da arrecadação dessa peça de hoje, e também vai ter uma outra, salvo engano, no dia 21. Depois eu mando o link se esse for antes do dia 21. É para construção de bunkers em creches em Israel que estão ali perto da faixa de Gaza. Afinal de contas, as crianças não têm nada a ver com esse conflito, elas precisam estar protegidas. Perfeito. Então é isso. Eu estou envolvida em 1000 assuntos, conheço 1 milhão de pessoas. Estou sempre disposta a ajudar, isso me dá muito prazer, me enche de energia, só regenera a minha bateria, sabe? Eu queria dizer que ela falou e não falou o que ela gosta de fazer. Então, já que ela não fala, a gente provoca. Não, calma aí, não. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o recado final e no encerramento ela vai falar, ela vai fazer o que ela gosta de fazer. Ela vai fazer o que ela gosta de fazer. Já vai pensando e a Van vai ajudar ali no apoio. Ajuda no apoio. Então, assim, na hora que a gente for fazer o encerramento, ela vai fazer uma coisa que ela gosta, que ela faz muito bem. Ela é profissional, tá? Gente, só pode ir. Para com isso, é mentira. Não, mentira não. Contou. Não, bacana. Então, assim, eu queria super agradecer. Calma aí, um passo antes. Bidu, Cliente SA, Uso Digital, Mutante, Smart NX e Podspace. Vocês viram a quantidade, a qualidade de dicas, de informações, de histórias incríveis
dessas 3 super mulheres aqui, super empreendedoras, super executivas, super mães, super, mas óbvio que não são super-herói, tem erros, acertos, aprendizados, que acho que isso é importante. Então, super obrigado por ter viabilizado isso. Então, para fechar, o que a gente vai fazer aqui? Rodada de arroba, que sim, quem quiser acompanhar, conectar vocês, onde é que pode acessar e acompanhar, e que vocês fizessem uma mensagem final para quem está assistindo, depois de todo esse bate-papo, para você que está iniciando, para você que está em transição de carreira, você que está em dúvidas do que precisa, toma essa aí. E aí, mais uma vez, super obrigado por vocês terem topado, por vocês, a disponibilidade. Obrigado a todas as mulheres, as fundadoras do Uma Sobe Puxa a Outra, porque estão fazendo um trabalho super bacana de ajudar. E por isso que vocês estão aqui, senão talvez eu não estaria conhecendo vocês. Então, obrigado, porque eu tenho absoluta certeza que eu saio daqui hoje uma outra pessoa. Várias reflexões na minha cabeça ficam assim... É ruim quando você vai dar palestra, que você participa aqui, depois você tem que mudar tudo. Muda tudo. Caraca, essa reflexão aqui é legal, e você muda tudo, mas é uma noite que tu fica assim com a tua cabeça a 1000 por hora aprendendo. Então, obrigado por ter me tornado uma pessoa melhor, ouvindo a história de vocês, e com certeza ter ajudado bastante pessoas. Super obrigado. Então vamos lá. Onde encontram vocês? O que vocês deixam de recado aí? Super obrigado. Vocês me encontram só no LinkedIn. Apesar de trabalhar com comunicação, marketing, CRM, eu não tenho rede social pessoal, não compartilho nada sobre a minha vida. Só quem sabe é quem conversa comigo ao vivo. Então, não adianta me seguir no LinkedIn, nem no Facebook, porque eu não estou lá. Tenho um perfil, mas é para acessar coisas de trabalho. E vocês me acham no LinkedIn, é Luciana Palmeira Langer. Vai ser um prazer falar com vocês. Legal. E o que você deixa de recado final para essa turma? Ó, tudo que nós falamos, o recado para você é... Gente, assim, não pode ter preguiça, né? A gente tem o dever de ser protagonista da nossa vida e protagonista das nossas carreiras. E é super importante refletir sobre isso e sobre alguns hábitos que você pode ter na sua vida para se tornar protagonista se você ainda não é. Depois me procura no LinkedIn que eu passo que hábitos são esses, porque o tempo aqui já acabou. Boa. Não, mas isso é muito legal. Tem que ser protagonista. Ela tem os 7 hábitos. Eu sabia de todos esses e peguei ela de calça curta. Legal. Então, corram. Acabou aqui. Sigam o canal, siga tudo isso. LinkedIn, corram lá para poder pegar, hein? No Palmeira Langer. Legal. Eu também só tô no LinkedIn, Vanessa Simões. Eu acho que o principal recado, principalmente para as mulheres, eu ainda vejo muitas mulheres que em algum momento acham que precisam decidir, né? Ou acham que o tal do teto de vidro tá ali e eu não consigo seguir. E a gente consegue conquistar o espaço que a gente quiser, né? Então eu quero chegar nesse lugar, como falamos aqui, a gente consegue. Tem que se dedicar, como disse a Lu, mas a gente consegue. Então não deixem essa ideia de que existe um teto de vidro que não dá para romper, não deixe isso te parar, segue o teu caminho para onde você quiser. A gente consegue conquistar os espaços que a gente quiser dentro do mundo corporativo e no mundo como um todo. Perfeito. E, mais uma vez... Vá. Como é que vão achar a Vavá? Como é que eu ligo Vavá? Como é que procura Disque Vavá? Se você está em dúvida, pelo menos ligue para mim para compartilhar a sua dúvida. Não que ela vai ser sanada, tá? Só pelo menos para compartilhar. Pelo menos para compartilhar. Tem uma orelha direita ali para você. Eu acho assim... sucesso não aceita preguiça, dito pela Lu, dito por esse grande executivo que todo mundo sabe quem é. Você sabe que você tem que ir atrás do seu espaço, você tem um lugar ao sol, não desista, se você precisa de direcionamento. E comigo se você quer mudar, muda, e se você não acertou, muda de novo. Mas é o que a gente falou aqui, não cometa erros não erráveis, né? Vai melhorando, assim. E quando for para cometer um erro, comete com gosto. Porque já que vai errar, não dá meio erro, não dá meio escorregão. No teatro a gente fala isso. Não esquece meia frase. Esquece inteiro. Fala, esqueci. Mas
não tenha receio, nem medo, nem preguiça e nem falta de foco de você querer mudar. É só isso. Boa. E como é que te acha? Não me acha. Eu viverei nos seus sonhos. Hoje estou como uma macaca. Nos sonhos, mas eu falo. Não, vou falar. Vanessa... Não sei. Mentira. Vanessa Aricó no LinkedIn. Estou sempre à disposição. Eu brinco que hoje, conselho que a gente falava antigamente, né? Conselho se fosse bom a gente não dava, vendia. Então, e hoje a gente está vendendo, né? Se quiser comprar... Se quiser comprar, tá tudo bem. Mas se você não quiser comprar, também não tem problema. A gente tá lá para te apoiar. Boa, é isso. Boa demais. Não, super bacana. Então agora a gente vai encerrar com chave de ouro, mas antes, acho que foi legal aqui do aprendizado com vocês. A gente falou muito de decisão, mas vocês falam entre linhas de preparação para a decisão. Estejam preparados, busquem se aprimorar, evoluam, aprendam todos os dias. Eu gosto de falar, já falei algumas vezes aqui, as pessoas... Já viu concurso público? Não, eu vou estudar de manhã, de tarde, de noite, vou me preparar, vou pra praça, vou no ônibus, vou e tudo. E aí você tá numa empresa, você não para estudar, para evoluir na tua carreira, para evoluir um projeto, tem uma inovação, deixa eu aprender. Você não tem o mesmo desempenho. Então, a vontade de se preparar não é a mesma vontade de ter o sucesso, né? Então aprenda, mas... Evolução, transformação é hábito, não é ato. Vou hoje me preparar ou vou hoje inovar. Não, tem que ser todos os dias, tem que ser hábito. Constância. Então, acho que esse foi um mega aprendizado que, por mais que não tenha falado na entrelinhas, a gente viu que estão onde estão. Você pode romper a barreira, pode ser protagonista, mas se preparem para isso. Exato. Porque se você não está preparado, você quebra o vidro te corta todo. Isso. E não vai conseguir. Então, foi super, super demais esse dia. Espero que vocês tenham curtido. E vamos terminar com uma super habilidade especial da nossa... Querida Lu. Querida Palmeira Super Lander. Power. Sério isso? Estamos aqui na... Já escolheu qual? Não, essa parte vocês vão editar e vocês vão tirar. Vamos, a gente faz até e te ajuda aqui na dancinha. 1, 2, 3 e... Vai, qual é a música? Caramba, não, é que eu falei pra eles que uma das coisas que eu adoro fazer também quando eu não tô trabalhando, e até quando eu tô trabalhando, quando eu vejo, eu me pego cantando. Antes das pessoas entrarem numa reunião, eu tô ali logada pra não esquecer, mas tô checando os meus e-mails enquanto a reunião não começa, esqueci o microfone aberto e começo a cantar. Lúcia, o microfone tá aberto. Eu, ai, gente, que vergonha. Mas de fato... A gente vai fechar o microfone aqui. Que eu adoro. Qual fazer, é? adoro cantar. Cante. Aqui Bora. você canta quando tá a reunião, tá esperando pra começar. Vai, Depende bora. quando que tá tocando na... Quando você tá feliz. Então. Vou escolher uma música aqui aleatória. Isso, bora. Vamos lá. Capela. Ai, gente, tomara que eu não desafine muito. Veja, eu gosto de cantar. Eu não estou dizendo que eu sou uma boa cantora, tá? Então, por gentileza, não julguem esse mico que vai acontecer nesse momento. Nos derrame esse ritmo e essa suavidade da voz. Vamos lá. Des yeux qui font laisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est dentro dans mon cœur, une part de mon ardent. Je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Não, é assim. Vamos cantar a música. Artista internacional. Eu achei que ia ser, sei lá. Não, ia ser um forró, ia fazer um negócio. Ia ser algo do gênero, ela me vem com uma avião rosa. Nossa, matou. Edith Matou, Piaf. pronto, agora Você
Vem você, garota, sobe e puxa. Vem aqui, todas as suas habilidades especiais são extremamente latentes. Vem com a gente. Boa, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Obrigado mais uma vez por vocês por esse dia. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu, tchau, Obrigada. tchau. Obrigada!